Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos e a aula de hoje é sobre multiplicação com os números decimais. Tranquilo? Vamos lá. Multiplicação com os decimais. Há duas maneiras de efetuar a multiplicação envolvendo números decimais. Multiplicação de um número natural por decimal e multiplicação de número decimal por decimal. Aí está um exemplo, né? Coloquei aqui o exemplo. Do lado esquerdo está a foto de um garoto que mede 1,75 m. E do outro lado está uma imagem de uma árvore. Que digamos que essa árvore é 8 vezes maior do que a altura do garoto. Tranquilo? Então, do lado eu tenho um número decimal, que é 1,75, e do outro é um número inteiro, 8 vezes maior. Então, como eu vou fazer esse cálculo? Opa, desculpa. Vamos efetuar o cálculo. Então, fica 1,75 vezes 8. Pois a altura da árvore é 8 vezes a altura do garoto. Então, o primeiro número aqui, ele é decimal, e o segundo número é um número inteiro. Então, aqui é a multiplicação de um número natural por um decimal, que é a primeira situação. Faço a multiplicação normalmente. 8 vezes 5, 40. Vai 4, fica o 0 e vai 4. 8 vezes 7, 56. Com 4 que foi 60. Fica o 0 e vai o 6. E 8 vezes 1, 8. Somado com 6 que foi 14. Tranquilo? Até aí nenhum problema, né? Então, quando chego no produto, que é o resultado de uma multiplicação, eu tenho que me atentar à quantidade de casas decimais. Como no primeiro exemplo, eu tenho um número decimal vezes o número natural, então eu só vou ter casas decimais só no número de cima, no primeiro fator. Nesse caso aqui eu conto duas casas decimais, o 5 e o 7. Aqui eu tenho duas casas decimais, né? Tranquilo? Duas casas decimais. Então, eu vou andar com a vírgula para a esquerda de acordo com a quantidade de zeros, de acordo com a quantidade de casas decimais que os números decimais porventura possa ter. Nesse exemplo, 1,75 tem duas casas decimais. Como 8 é natural, não tem casa decimal. Então, eu vou andar apenas duas vezes para a esquerda, pois só tenho duas casas decimais, que é o 7 e o 5. Então, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Note que esse número que eu encontrei, 1.400, não tem vírgula. A vírgula fica nessa posição. Fica subentendido que aí tem uma vírgula.
Então, eu ando uma vez, duas vezes. Então, a altura da árvore é 14 metros. Tranquilo? Então, essa árvore tem 14 metros. Vamos para o segundo exemplo. Exemplo 2. Calcular a área do retângulo ao lado, sabendo que sua altura mede 3,6 metros e a sua base 4,5 metros. No exemplo 2, eu tenho multiplicação de um número decimal vezes outro número decimal, porque há duas condições na multiplicação: decimal pelo número natural e a outra condição, a outra maneira é decimal por decimal, que é o exemplo 2. Vamos lá. Como ele quer a área, a pergunta é em cima, né, da área, que é calcular a área do retângulo. Vamos lembrar. Como calculo a área do retângulo? Calcular a área do retângulo é igual o valor da base vezes o valor da altura. Ixi, ficou muito louco aqui esse H aqui. Deixa eu consertar aqui. Só um momento. Melhorou. Então, quando eu quiser calcular a área de um retângulo, eu tenho que fazer o produto entre essas duas dimensões, que uma vai ser a base e a outra vai ser a altura. No caso, a base, esse valor, vezes esse, que é a altura. Então, vamos lá. Então, fica 3,6 vezes 4,5. Eu tenho o primeiro fator, um número decimal, que é 3,6, e o segundo fator, também um número decimal, que é 4,5. Então, o que faremos? Multiplicamos normalmente. 5 vezes 6, 30. Fica o 0 e vai o 3. Não ficou bom. Só um minuto, calma, que vai dar tudo certo. Melhorou. Aí eu tenho 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Com 3 que foi, 15 mais 3, 18. Coloco os dois tracinhos aqui. Então vamos lá. Agora é a vez do 4. 4 vezes 6, 24. 24. Deixa eu apagar aqui para não dar confusão. Aí sobe 2. Aí eu tenho 4 vezes 3, 12. Somado com 2 que foi
resulta 14. Agora eu somo. Esse zero baixo. 8 mais 4, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. E 2 mais 4, 6. Esse 1 eu baixo. Certo? Deixa eu dar aqui uma ajeitada aqui nesse aqui. Melhorou. Aí eu fiz o produto, né, fiz a multiplicação de 3,6 vezes 4,5 e encontrei o valor de 1.620. Aí no produto, resultado final da multiplicação, é que está o segredo. Aqui eu vou ter que olhar para as casas decimais, não posso perder isso de vista. Tranquilo? No primeiro fator, que é 3,6, eu tenho apenas uma casa decimal. No segundo fator, que é 4,5, eu também tenho apenas uma casa decimal. Ao todo, temos que lembrar que é o todo, ao todo eu tenho duas casas decimais. Então, eu tenho que deslocar a vírgula para a esquerda duas vezes. Andei uma, andei duas. Então, o resultado, nesse caso aí, o valor da área desse retângulo é 16,2. Tranquilo? Ou 16,20, como queira. Muito fácil, certo? Continue estudando, fazendo as atividades e acompanhando as atividades e as videoaulas pela plataforma. Um abraço a todos, até o próximo encontro.